Deu tudo certo, estamos ao vivo. Tudo certo. Boa noite a todos, meus queridos irmãos que estão aqui presentes. Boa noite, Eliane, que é a nossa querida palestrante de hoje. Eliane, Dona Neide, Vânia. Vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, pedindo o amparo da espiritualidade amiga, que estará conosco aqui agora, nesse momento, durante essa palestra tão querida, e será abençoada por todos nós. Vamos pedir por todos os irmãos, pelo nosso planeta, pelo nosso país e pelo mundo. Essa palestra de hoje é sobre as curas de Jesus. Vamos mentalizar, pedindo para aqueles amigos que nós sabemos que nesse momento se anda passando por alguma dificuldade, por alguma enfermidade. Que Jesus é o nosso irmão mais velho, é o nosso mestre e é o nosso médico. Que ele possa estar levantando sua mão sobre cada lar aqui do Brasil, no mundo, por aqueles irmãos que se encontram com fome, doentes em casa, sem recursos. Que a sua bondade, Jesus, aí no mundo, um júbilo no coração que nos torna mais amigos, amorosos, que nos deixa mais caridosos. Que a nossa caridade não seja só esmola, possamos aqueles que necessitam de um abraço, de uma palavra amiga. Que os nossos queridos benfeitores estejam com cada um de nós, daqueles irmãos que irão assistir hoje e posteriormente a esse vídeo que será gravado. Que todos nós sejamos tocados. E aquele irmão que lembrou de colocar o seu copo com água, vibre com fé, com amor, que essa água se tornará remédio. Obrigado, Jesus, pela sua companhia. Que o Senhor nos abençoe, nos ampare, esteja sempre conosco, mesmo quando cair. Que o Senhor possa nos estender a sua mão, para que possamos continuar esparramando o seu Evangelho, as suas palavras, nos nossos atos e nas nossas atitudes. Que o Senhor nos abençoe e nos ampare. E a nossa querida palestrante hoje, que as suas palavras entrem nos nossos ouvidos e que possamos ouvi-la. Naquilo que ela colocar, que possamos ver e enxergar. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, e viva Jesus. Boa noite, pessoal. Um abraço fraterno a cada um de vocês aqui presente.
Hoje nós temos a grata satisfação de ouvir a nossa irmã Adriane falar para nós sobre as curas efetuadas por Jesus. Adriane de Ávila Melo Sampaio, ela reside em Uberlândia, onde é professora de Geografia na Universidade Federal de Uberlândia. Ela trabalha como voluntária na Casa Espírita Cecília Arantes, também em Uberlândia. Lá ela atua como magnetizadora espírita, evangelizadora e dialogadora fraterna. Adriane, seja bem-vinda, que Jesus te ampare, te abençoe, tá? Você se sinta à vontade para falar desse exemplo maior que esteve entre nós, nosso Mestre Jesus. O espaço é todo seu. Obrigada, Eliane. Obrigada a todos pelo convite, pela confiança. Eu espero também poder trazer um pouco para vocês, né, do que eu estudo, e conto com a colaboração de todos para me ajudar nessa tarefa. Eu espero que a gente possa aprender juntos. Então, desde já eu peço desculpas, né, se alguma coisa que eu falar esteja errada, e vocês me ajudem ao longo, tá bom? Eu preparei alguns slides, então vou colocar aqui para vocês e vocês vão acompanhando. Bem, para falar das curas de Jesus, eu diria que é minimamente necessário que a gente tenha uma base. E o nosso trabalho aqui, a nossa base é o Espiritismo. Então, para começar a falar sobre isso, eu trouxe aqui alguns dos princípios, não estão todos, mas só para a gente ter uma ideia do que nós vamos usar para analisar as curas de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque os milagres de Jesus, podemos dizer assim, eles são estudados, analisados, são refletidos por diversas religiões. Então, nós temos diversas interpretações. E nós, no Espiritismo, nós temos a nossa interpretação. E é a partir desta base que nós vamos fazer a leitura das curas que Jesus realizou. Então, os princípios do Espiritismo, para nós, em primeiro lugar, é a existência de Deus. Deus, o Criador de tudo. Nós acreditamos também na imortalidade da alma. Então, nós somos eternos, espíritos eternos. Esta alma reencarna, que é o terceiro. Então, a gente acredita na reencarnação. A gente também entende que há um esquecimento temporário das vidas passadas, para que a gente possa ter uma nova oportunidade de aprendizagem na vida que nós estamos encarnados. Acreditamos na comunicabilidade dos espíritos. Então, essas informações, inclusive, inclusive, que nós vamos usar aqui como base, elas foram trazidas por espíritos. Então, nós acreditamos que nós, quando desencarnarmos, nós continuaremos uma vida espiritual. E, a partir daí, essas informações do mundo espiritual, elas são fonte para nós de estudo e de outras reflexões. Kardec organizou todo o material com estas informações. Nós acreditamos na fé raciocinada, então todas as informações dependem também desse raciocínio. Só um minutinho, gente, tem um barulho aqui. Isso. Então, Jesus fez milagres, Jesus curou, como que isso aconteceu? A ciência espírita, ela procura entender isso. Então, é uma fé, acreditamos, sim, mas tem o porquê. Nós vamos investigar isso. Acreditamos na lei de evolução. Todos nós nascemos simples, ignorantes, e vamos caminhar rumo a espíritos puros. E na lei de amor, que é a que cura realmente o nosso destino, também para sermos, né, esse caminho da evolução. O amor, ele está permeando tudo,
para a gente evoluir, a gente precisa aprender a amar. E aprender a amar faz parte dessa evolução. Isso aqui tudo ajuda a entender a questão das curas de Jesus. E aí, aos poucos, a gente vai falando sobre isso. Bom, a alma, e nós usamos muito essa expressão, todos nós temos alma. Houve época na humanidade que a gente se questionou se alguns grupos humanos tinham ou não alma. Estávamos aprendendo que era ser humano. Até hoje, a gente ainda usa expressões assim. Mas para o Espiritismo, o que é? A alma é o espírito encarnado. O corpo é apenas o envoltório. Então, nós não somos o corpo. Nós somos o espírito que habita esse corpo. Então, eu sou espírito e tenho um corpo. Não o contrário. Eu não sou um corpo que tem um espírito. Isso é muito interessante porque parte das explicações das curas, elas estão relacionadas a este espírito encarnado. Então, ou a maior parte delas. Segundo o Espiritismo, há no ser humano encarnado 3 elementos. O corpo, que é esse ser material análogo dos animais, é um corpo, esse corpo humano, ele é uma evolução de todos os nossos, vamos dizer assim, de toda essa evolução realmente que nós realizamos, biológica, no mundo físico, que vem lá do animal, né, que foi a última que nós estagiamos, para chegar nesse corpo humanoide, né, que alguns livros vão falar hominídeos, para chegar no hominídeos. Mas nós somos animais, né? Nós somos lá dessa criação animal. E nós temos o espírito que está encarnado no corpo, que é a alma ou ser imaterial. Para juntar esses dois, um que é tão material com o outro que é tão, né, tão sutil, que é o espírito, a gente precisa de um terceiro, que é o perispírito, que é o laço que prende a alma ao corpo, que é o princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Então, nós, hoje, eu aqui, Adriane, eu sou o espírito que tem um perispírito que habita um corpo. E há propriedades específicas desses 3 elementos. E esses 3 elementos são a base para a gente entender várias questões que para muita gente é sobrenatural. Essa própria explicação pode parecer sobrenatural. Não, eu sou espírito, perispírito, que conversa é essa? E por quê? Essa explicação está em Kardec. O ser humano, então, ele tem 2 naturezas. Uma natureza animal, que é pelo corpo, ele participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns. Nosso cérebro evoluiu a partir de cérebro do animal. E nós fomos evoluindo. Tem várias partes do nosso cérebro que mostram momentos desse estágio de evolução. Hoje as pesquisas científicas mostram isso. E pela alma, nós participamos da natureza espiritual, ou da natureza dos espíritos. Então, o ser humano encarnado, ele participa desses dois momentos. Nós somos espíritos vivendo uma experiência material. Kardec vai trabalhar com isso nos livros que ele organizou, a partir das revelações dos espíritos comunicantes. E, especialmente aqui nessa palestra, eu usei a Gênese, que é de 1868. Quando Kardec organiza o livro A Gênese, que foi o último que ele organizou antes, né, do seu desencarne, ele trouxe elementos importantíssimos para as outras discussões que já eram feitas. O Livro dos Espíritos trouxe muitas informações, ela é a base da doutrina espírita. Mas nos outros livros, ele foi desdobrando esses conhecimentos. Quando ele chega na Gênese, ele traz outros elementos para explicar detalhes do que já tinham sido falados nesses outros livros. E a Gênese, eu trouxe aqui para vocês verem só uma parte da... Ai, como não está expandindo tudo, vai sumir uma partezinha aqui, mas depois eu levanto aqui. A Gênese, ela tem 3 partes. Uma parte
fala da Gênese segundo o Espiritismo. Vai explicar o início de tudo. Explica os fundamentos da revelação espírita, como que isso aconteceu, como que os médiuns traziam essas informações, como que o Kardec levanta os dados, como é que ele usa o teste seria, né, de contradizer, né, informações de um médium e de outro para fazer comparações, para que ele defina o que é realmente consenso no mundo espiritual, e ele mostra isso trazendo realmente para quem é estudioso por que nós utilizamos a revelação espírita. Então, a fundamentação, vamos dizer assim, científica desse trabalho. E depois ele volta em alguns temas que ele já trabalhou nos outros livros, como, por exemplo, Deus, o bem e o mal, o papel da ciência na Gênese, o papel da ciência na Gênese, porque a ciência, no seu caminho de conhecer o mundo material, ela colabora para a nossa evolução. Então, nós estudiosos da ciência, à medida que nós vamos estudando e compreendendo as leis da natureza, nós vamos nos aproximando de Deus. É isso que os espíritos nos revelam. E ele mostra os antigos e modernos sistemas do mundo. Aqui eles falam de planetas, sistemas, grandes sistemas solares, o nosso próprio sistema unido a outro maior que o nosso, como que isso tudo gira no entorno de um grande eixo que é todo coordenado por Deus, criado, coordenado e infinitamente criado, porque ele continua criando. E ele vai falar toda essa parte do início da criação de nós. Ele vai falar da gênese orgânica, da gênese espiritual e vai comparar com a gênese mosaica, fazendo uma analogia, realmente algumas reflexões com aqueles mitos que estão na Bíblia. Para chegar na parte 2, que é o que nos interessa aqui na palestra, dos milagres segundo o Espiritismo. Então, para chegar e explicar os milagres, as curas de Jesus, ele explica toda esta base conceitual de onde nós viemos, para onde nós vamos, como que Deus trabalha, o que Deus significa para o Espiritismo, e como que nós nos encontramos nesse sistema mundo, que é o universo, que hoje nós sabemos que é multiverso, né? Ele é imenso, e nós estamos nele, fazemos parte dele, dessa criação que não cessa. E estamos em evolução. Nós fazemos parte de um planeta bem pequeno, em um dos sistemas solares que estão na Via Láctea, que faz parte de outros sistemas que estão nesse multiverso. Kardec já falava isso em 1868. Para chegar na segunda parte e falar dos milagres. Aí ele vai caracterizar os milagres. Vem o capítulo 14, que ele é muito interessante para nós, ele é base para nós magnetizadores, que ele vai falar dos fluidos. E aí, então, no capítulo 15, ele vai explicar os milagres do Evangelho. Então, prestemos bastante atenção. Não é só chegar no livro e ler o capítulo específico dos milagres. Para explicá-los, tem toda uma fundamentação anterior. E Kardec organiza isso de forma didática. A terceira parte são as predições, nós não vamos entrar aqui nelas, mas sobre as predições segundo o Espiritismo. E Kardec também vai explicar isso à luz do Espiritismo. O que significa prever o futuro? Bom, o nosso foco aqui são os fluidos, esse capítulo que vai explicar os milagres, para entender melhor o que realmente são os milagres que estão ditos lá na Bíblia, certo? Lá no capítulo dos fluidos, é muito interessante também a subdivisão que acontece. Ele vai falar dos elementos fluídicos, a formação e propriedades do perispírito, a ação dos espíritos. Então, tem vários temas aqui que são caros para nós do magnetismo. E eles vão nos ajudar a entender o fenômeno que ocorre na hora do magnetismo espírita que nós trabalhamos, ou os fenômenos que ocorrem quando a gente olha para uma passagem bíblica e Jesus está realizando um milagre. Então, esta é a base. Tá? Então, o que seriam os milagres de Jesus? O que a gente entende por milagre? Será que Deus faz milagre? O que é realmente sobrenatural? E o Espiritismo? Será que o Espiritismo faz milagre? Muitos de nós ainda acreditamos que existe uma força sobrenatural. A maioria de nós acredita nisso. Mas muitos não saberiam explicar.
E, ao longo da nossa evolução, nós já participamos de diversas outras religiões, e nós fomos, de certa forma, educados, formados, para não questionar milagre, porque isso era da alçada de Deus. Então, muitos de nós ainda têm aquela ideia antiga de que o milagre é uma coisa para não ser debatida. É um mistério divino. Então, nós vamos aqui ver como que o Espiritismo discute isso, né? Procurando o significado de milagre, a gente vai encontrar no senso comum uma ideia de extranatural. Seria uma coisa assim que extrapola tudo que nós já conhecemos do que é, entre aspas, normal. Então, isso seria o extranormal, o extranatural, o sobrenatural. Nós vamos encontrar documentários, muita gente falando sobre experiências sobrenaturais, inclusive a experiência com espíritos como uma coisa sobrenatural. Para nós, no espiritismo, isso é uma coisa corriqueira, uma reunião mediúnica, por exemplo. Então, para nós não é sobrenatural, isso não é. E no caso do milagre, para muitas religiões, significa anulação das leis da natureza por meio do qual Deus manifesta o seu poder. Como se, para realizar determinado acontecimento, Deus abre naquele momento uma brecha nas leis que ele mesmo criou para mostrar que ele é muito poderoso. No Antigo Testamento, a gente vai encontrar isso na Bíblia, vários momentos em que Deus se põe muito poderoso e ele se sobrepõe como se ele estivesse anulando algumas das leis da natureza para mostrar seu poder. Essa ideia, ela não é, vamos dizer assim, aceita. Nós, no Espiritismo, não concordamos, porque nós entendemos que se Deus, ele é todo-poderoso, ele é o criador de tudo, ele é justo, ele é bom, ele não tem motivos para anular sua própria lei. Então, isso não seria coerente. Se há, sim, algum milagre, que isso deva ser por um motivo, que muitas vezes nós ainda não sabemos. Então, é interessante que a maioria das palestras vão atrás da origem da palavra milagre. E aí, do latim, vem miraculous, que significa causa de espanto, admiração. E de miragem, olhar com espanto. É interessante também para a gente ver que de mirage, olhar com espanto, mirare, olhar com espanto, e miros, de maravilhoso. Eu procurei isso aqui num site que chama Origem da Palavra. Então, maravilhoso, espantoso, de admirar. Então, milagre não está dizendo aqui que é uma coisa sobrenatural. A ideia de sobrenatural foi um conceito que nós, humanidade, fomos trazendo para cá. Então, é um conceito atual da ideia, certo? E lá atrás, no início do uso dessa palavra, não era isso, mas é no sentido de maravilhoso. Então, coisas maravilhosas que Jesus fez, certo? E tem uma frase de Francisco Cândido Xavier, no Dicionário da Alma, que ele fala que o milagre é sempre o coroamento, mas nunca a derrogação das leis naturais que funcionam igualmente para todos. Então, o que Chico Xavier está me dizendo? Que o milagre, ele pode ser uma coisa a mais, uma coisa que fecha alguma coisa, um acontecimento, mas ele nunca é a derrogação, quer dizer, a anulação de uma lei, porque a lei divina é para todo mundo. Então, se eu consigo, se alguém consegue, se Jesus conseguiu, é porque é possível que todos consigam. É claro que nós não vamos nos comparar a Jesus, né? Não tem nem jeito de nós nos compararmos a ele. Mas ele é um espírito muito evoluído, né? Ele é um espírito puro, que também foi criado simples e ignorante, e que chegou onde chegou. Então, nós também chegaremos. Ele é o nosso guia e modelo. Então, o milagre, então, é uma coisa maravilhosa? Sim. Espantosa? Sim. De admiração? Sim. De admiração. Mas que tem uma explicação lógica. Tá? Uma explicação que nós, no Espiritismo, estudamos. E aí, para o Espiritismo, então, milagre é a designação de fatos naturais regidos pela lei divina
que é universal, quer dizer, é para todo mundo. A lei não muda para a Adriane, para a Vânia, não. Ah, eu sou trabalhador da casa espírita. Para mim, a lei é diferente? Não. A lei é divina e ela é universal. É para todos. E está no universo. Então, à medida que nós vamos evoluindo, mudando de planetas, mudando de sistemas solares, mudando de Via Lácteas, nós encontraremos a lei divina em todos os lugares. É uma só. Ou podemos chamá-la de lei da natureza. Tá? É universal. E o entendimento desta lei exige de nós maturidade espiritual e intelectual. Exige de nós estudo e prática para que a gente realmente entenda. Então, muitos destes fatos que são considerados espantosos, miraculosos, a gente ainda pode não ter uma compreensão plena e pode ainda não dar conta de fazer, que é uma realidade, né? E aí, para começar essa discussão, a gente precisava pensar, né, que Jesus, como esse espírito mais evoluído que esteve na Terra, que veio aqui a serviço de Deus, que veio para nos ajudar, para nos colocar num patamar a mais na evolução, ele não vinha aqui contrariar nenhuma lei divina. Não, ele vinha cumprir a lei divina. Então, ele vinha, realmente, tudo que ele fez foi para ser coerente com essa lei. Então, ele era coerente com a lei divina. E ele fez uso da lei natural, da lei divina. Então, em diversos momentos, nas suas práticas, em diversas situações que foi considerado miraculoso, Jesus estava fazendo uso de uma lei natural. Ah, mas que lei é essa? Como que eu explico? Como que eu faço? Como que eu experimento também? Aí cabe a nós estudo e ampliação desse entendimento, certo? Então, voltando lá na Gênesis, no capítulo 14 dos fluidos, vai ter uma parte que fala da formação e propriedade do perispírito. A maior parte das explicações destas curas, desses fatos maravilhosos, dessas grandiosidades que Jesus fez, estão no nosso entendimento do que é o perispírito, do entendimento do funcionamento dos fluidos. E isso está lá para que a gente ainda estude, para que a gente se aproprie disso. Eu, Adriane, participo com um grupo que a Vânia, né, nossa professora, está aqui, e junto com a Eliane, né, com a Neide, nós estudamos o magnetismo espírita. E a gente já estudou e já viu capítulos e mais capítulos sobre perispírito. E não é uma coisa que a gente já domina. Nós ainda temos dúvidas. E quem estuda ainda o perispírito também tem dúvidas. Então, a gente encontra ainda autores dando diferentes informações. Nós ainda estamos estudando para entender. Tá? Então, voltando lá naquela imagem inicial do espírito, nós somos espírito, que temos um perispírito elaborado com elementos semimateriais do planeta onde nós estamos reencarnados, ou daquele que estamos vinculados, né? Eu posso estar desencarnado, ter o perispírito, mas ainda estou vinculada a um determinado planeta. E nós temos um corpo que é moldado também em relação ao perispírito que temos, é uma das funções do perispírito, moldar esse corpo, e que reflete no corpo e recebe influências desse perispírito. Então, é um influenciando o outro. O nosso perispírito, ele demonstra, ele vibra o que o perispírito está vibrando. Então, os nossos pensamentos, tudo que nós imaginamos e fazemos, reflete no nosso perispírito, em cor, cheiro e outras características. E aí os princípios espíritas, né, que a gente precisa relembrar de novo para estar fazendo aqui. Somos espíritos e não corpos. Somos criados simples e ignorantes, vamos chegar a espíritos superiores. Para evoluir, reencarnamos. O mal que nós trazemos e que vamos encontrar em outras pessoas é a ignorância do bem. O planeta Terra é uma escola e tudo que fazemos retorna para nós mesmos. Então, estes princípios espíritas, eles explicam muitas das coisas, muitas das doenças, dos sofrimentos que nós passamos aqui nesse planeta Terra, que é uma escola.
Estas enfermidades, as doenças que trazemos e que nós buscamos a cura, tem a ver com estes princípios. Vidas anteriores que eu tive se refletem agora na que eu estou. E a forma que eu estou vivendo agora vai refletir na vida futura que eu vou ter. E isso tem relação direta com a cura também. Então, pensando de forma geral, assim, nós somos os fluidos, nós somos compostos deles e nós emitimos. Então, a gente poderia dizer que nós somos energia. Uma energia muito poderosa. Nós temos ela. É essa energia, inclusive, que nós chamamos de fluidos, que nos permitem viver. É elas também que vão permitir que nós usemos esse potencial todo nas curas. E aqui eu pus essa imagem para a gente imaginar que a gente é quase um super-herói mesmo dessas histórias em quadrinhos, dos filmes. Porque nós temos poderes que seriam, a um olho mais visualizado, sem entendimento, com poderes sobrenaturais. Temos. Só que nós ainda não sabemos utilizar, nós ainda não entendemos como funciona. E a gente ainda tem muita dúvida sobre nós mesmos. Então, esse potencial, esse grande potencial que a gente tem, ele ainda exige de nós um longo caminho até que a gente domine este corpo que nós usamos. E nós vamos aprendendo a dominar esse corpo ao longo das reencarnações. Com estudo, com vivência, né? Testando novas situações, aprendendo a usar. Então, a gente já aprendeu a respirar, a gente não precisa mandar nosso corpo respirar. A gente respira. A gente já aprendeu a fazer uma digestão, os nossos órgãos fazem a digestão sem a gente mandar. Isso tudo foi aprendizado. Mas tudo isso é comandado, esse corpo todo aqui é comandado por um espírito que habita esse corpo. Então, nós, espíritos, comandamos tudo. As células se reproduzem porque nós damos a ordem mental para isso. Então, isso aí, né, a gente poderia falar... tem partes, né, do estudo de magnetismo espírita que a gente vai estudar sobre isso. Mas para entender que o espírito que habita esse corpo comanda toda esta força que existe em nós. Mas nós ainda sabemos pouco. Então, por exemplo, controlar a fome. Damos conta. É um dos objetivos de estar nesse corpo. Controlar a dor. Nós damos conta. Controlar diversas necessidades fisiológicas. Algumas culturalmente nós já conseguimos aprender. Então, isso é controle de um corpo físico. Esse controle que o espírito exerce sobre o corpo, ele é uma longa caminhada. Então, algumas pessoas conseguiram já avançar em diversas situações. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, lá na questão 625, qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é Jesus. Eu escutei numa outra palestra que a versão em francês fala, vide Jesus. Quer dizer, olhe Jesus. Jesus é o nosso guia e modelo. Então, ele é modelo para tudo, inclusive para esse aqui, ó. É modelo do uso deste corpo, do uso das leis divinas, do uso do perispírito, do uso dos fluidos. Ele é modelo. Então, Jesus usou tudo isso, ele dominava tudo isso. Nós estamos falando de um espírito mais perfeito que Deus ofereceu para nós. Jesus já era, né, o governador deste planeta muito antes da formação dele. Então, a gente vai encontrar nos livros espíritas, especialmente no Caminho da Luz, com Emmanuel, que Jesus foi o co-criador. Então, imagine, ele já era espírito puro há 4,5 bilhões de anos. A distância entre nós e Jesus é difícil, não tem escala para isso. É gigante, é gigantíssimo. Mas a gente pode pensar que tem só 4,5 bilhões de anos de diferença, mas ele já era crístico, ele já era um espírito superior. Então, mas quantos anos levou para ele chegar lá, né? Comparando nós com ele. E nós que estamos na segunda etapa da evolução dos mundos, o mundo de provas e expiações, indo para a regeneração, estamos na transição. Então, Jesus é esse modelo. E aí, o que a gente tem de informação de Jesus? Né? A gente, para olhar para ele, para ver o que ele era, né? Como que ele se mostrou para nós aqui no planeta. Tá? Então, Jesus é a encarnação
né? Alguns, inclusive no livro A Gênese, Allan Kardec vai dizer que alguns historiadores, alguns biógrafos de Jesus vão dizer que Jesus não teve um corpo material igual a nós. Será? Kardec questiona isso, porque se ele não tinha um corpo material, tudo que ele fez, tudo que ele passou aqui, deixa de ter seu valor. Então, seria incoerente com o ensinamento dele, porque ele veio para nos ensinar, ele veio mostrar para nós muitas das situações. Então, nós, segundo, né, o ensinamento de Kardec, nesse livro A Gênesis, ele vai dizer que sim, Jesus veio, encarnou, teve um corpo perecível igualzinho a nós. Sentiu dor, sentiu alegria, tudo com esse corpo físico. Mas o espírito que o habitava, extremamente evoluído. Então, a forma que ele usou esse corpo, extremamente diferente da forma que nós usamos. O domínio que ele tinha sobre o corpo físico dele era total. Né? Isso nós não temos dúvida. Ele é o governador do orbe. Então, ele já era, né, extremamente evoluído. Ele recebeu a ordem, né, Emmanuel fala que ele recebeu a tarefa de ser co-criador do nosso planeta diretamente de Deus. Alguns autores vão falar que Jesus era médium de Deus. A conversa dele é direta. Então, como que esse ser veio habitar o planeta? Ele seguiu os passos de qualquer encarnado. Então, não há mágica. Né? A reencarnação, ela é igual para todas. Aí vem uma das leis divinas. Né? Jesus nasceu de uma mãe. Nasceu um bebê frágil, com uma... Subir aqui. Ai, a minha imagem vai ficar cortada. Bom, essa criança, né, Jesus, quando nasceu, era uma criança frágil. E ele escolheu uma família extremamente simples e os lugares que ele viveu, que ele vivenciou, extremamente simples. Então, uma vida humilde, desde o seu nascimento. Escolhas que ele foi fazendo. Nada foi aleatório. Esse tipo de ensinamento, ele deixou para nós. E tem significados até hoje. E isso tem relação com seus fluidos. Tá? A vida simples, as perseguições, a humildade o tempo inteiro fizeram parte da formação, da construção desse ser que foi encarnado aqui, né? O espírito que habitava esse corpo físico. Tudo isso. Ele precisava ter passado por isso, gente? Ele precisava ter escolhido uma família simples para reencarnar? Por que que ele escolheu isso? Não podia ter vindo filho de um rei, de um príncipe, de um imperador? Cada escolha que ele fez, porque nós sabemos que há o planejamento reencarnatório, imagina o dele. Quanto tempo demorou esse planejamento? Ele escolheu essa situação. Por quê? Determinados momentos, né, da sua vida, um período muito longo, que seria a adolescência até a vida adulta, ele trabalhou com o pai na carpintaria. Um trabalho simples, muito humilde, honesto, dedicado ali à família, ao sustento da família, num lugarzinho, poderia dizer, sem muita significância em seu país. Aqui também tem ensinamento. Tudo que Jesus deixou para nós tem ensinamento. E essa vida simples dele tem influência direta no uso dele do corpo, do fluido, do perispírito e tudo mais. Tá? Então, Jesus acolhia todos. Ao longo das histórias de Jesus nos evangelhos, a gente vai ver sempre Jesus acolhendo. Sempre. Isso tem influência nos seus fluidos. Jesus transbordava amor. Nós vamos ter autores que vão falar desse transbordamento de amor. Ele entendia a todos. Sabia das doenças da alma, de cada um que estava ao seu redor. Existem depoimentos
de quem conheceu Chico Xavier, e aí se tem alguém do grupo que conheceu, pode também depois dar depoimentos, de que Chico Xavier lia pensamentos. Né? Quem trabalha com os médios, às vezes o médium mais de ostensividade, né? Que tenha essa faculdade mediúnica, ou no caso mediúnica, ele vai ouvir os espíritos, mas a faculdade anímica de acessar pensamentos, imagina como que era Jesus. Se Chico Xavier lia pensamentos, o que Jesus fazia? Ele sabia tudo o que o grupo falava, pensava. Ele sabia das doenças que nós trazíamos. E em vários momentos ele deu lições sobre isso. Jesus exemplificava o amor. Em determinado momento, perguntaram para ele, quem que é o maior? Dos 12 discípulos, quem é o maior, Jesus? Jesus não respondeu a pergunta diretamente. Ele buscou uma bacia, buscou panos e foi lavar os pés de cada um dos discípulos. Então, quem é o maior? Qual é o maior ensinamento de Jesus nesta cena? O maior é aquele que serve a todos. É tão gritante os ensinamentos de Jesus que fica até difícil, porque se a gente for comparar com o que nós fazemos, com o que nós pensamos, a gente está fazendo errado. Né? Muitas vezes nós damos valor àquele que menospreza, que abusa. Né? No nosso lar, tem uma parte que André Luiz pergunta, né? Sobre o governador do nosso lar, tinha os ministérios, tinham vários cargos. E aí não deu certo ele falar com um dos cargos, ele falou, então vamos falar com este outro cargo, que ainda era superior. E ele pergunta, mas justamente o superior, não é melhor começar com um outro? E aí ele diz que o superior é aquele que ainda mais serve, é aquele que mais entende, é aquele que mais se coloca a serviço, que é funcionando essa lei de amor que Jesus colocou. Então, reparem bem que esse homem, Jesus, que habitou aqui na Terra, como ele viveu? Então, como que era esse fluido dele? Se o nosso perispírito reflete o que nós pensamos, o que nós fazemos, como era o fluido de Jesus? Além de tudo que ele já era, né? Como que ele viveu? E aí, como ele estava num período, né, de nós, porque esse período aqui não era das pessoas daquela época, éramos nós naquela época. Nós estávamos em algum desses lugares, a gente poderia estar nesses países ali, poderíamos estar junto com Jesus na época dele, junto ali com a multidão que o admirou e depois o rechaçou, e poderíamos estar também no grupo ali de romanos, poderíamos ser qualquer uma dessas pessoas. Mas naquela época, nós ainda estávamos mais presos ainda às questões materiais. E se nós hoje, nós ainda gostamos de ver a cura ali, a gente quer ver acontecer, né, um milagre, eu quero ser curada, eu quero que a minha doença suma da minha pele, vocês imaginam naquela época como nós éramos, ainda muito mais apegados, até porque nós não tínhamos entendimento, né? A ciência humana ela vai desenvolver muito depois, para a gente hoje ter uma compreensão, inclusive, mais abstrata das coisas. Então, Jesus, o governador do planeta, ele começou a curar o corpo, para ele ser compreendido. Mas ele começa a fazer isso, e a gente precisa ver que ele não fez isso com todos. Por que será que não fez com todos? Né? Então, ele vai pôr em ação as leis divinas para fazer as curas. Ele não vai contra as leis divinas. Ele vai usar todo o conhecimento que ele já tinha. Vocês imaginem, nós hoje, no nosso nível espiritual, no nosso nível de evolução, nós ainda nos esforçamos para aprender matemática, português, né, geografia, que é a minha área, ciências, história, e vamos. E a gente passa pela escola, mas a gente ainda não compreendeu tudo. Eu que estudo geografia ainda não conheço, não entendo toda a geografia. Então, nós temos a eternidade para aprender tudo. E vamos aprender de verdade. Não é só para memorizar, não é só para fazer uma prova, não é só para usar em determinado lugar. Nós vamos aprender para usar isso em nossas vidas. Jesus é esse ser que já passou por tudo isso. Então, o conhecimento dele
do intelectual, de tudo que a gente possa imaginar de conhecimento, Jesus tem. O conhecimento dele, de como funcionam as coisas, tudo, Jesus tem. E ele já tem a evolução moral. Então, o amor, que é o nosso destino, onde todos nós ainda vamos nos amar em primeiro lugar e amar o próximo como a nós mesmos, Jesus já tinha alcançado isso. Ele não ganhou, ele alcançou, né, o esforço dele. E ele era esse amor em ação. Então, dá para imaginar o que seria estar próximo de Jesus? Dá para imaginar, assim, a luz que irradiava dele? Dá para imaginar as ondas que vinham ali perto dele? Se as pessoas, algumas pessoas que nós admiramos, pessoas boas, nós temos o prazer, a felicidade de estar perto delas, imagina o que era estar perto de Jesus. A irradiação que era esse corpo de Jesus. Dá para imaginar isso? Dizem, né, eu gosto muito dessa história, que o pessoal da NASA, passando o satélite por Uberaba, captou as ondas de Chico Xavier, né? E vieram depois à cidade para verificar isso. Se isso é verdade, né? É interessante, mas nós talvez ainda não tenhamos uma máquina que realmente capte tudo que nós somos. A gente tem algumas que conseguem captar algumas coisas, como as fotos Kirlian e outras que têm outro nome mais atual. Mas imagine o que era isso na época de Jesus. Então, Jesus realizou coisas extraordinárias? Sim, porque ele mesmo já era extraordinário. Mas o que era extraordinário? Além dele ser um espírito puro, habitando um corpo físico, dominando completamente esse corpo, dominando completamente seus pensamentos, suas ações, e já amando profundamente cada um de nós, porque ele nos conhecia, gente. Jesus é o co-criador do planeta. Cada um dos seres vivos neste planeta, cada um dos minerais, tudo, Jesus conhece. Então, as coisas maravilhosas que ele realizou por conhecimento. Então, ele realizou efeitos físicos, efeitos químicos e curou o corpo biológico. Então, começando pelos efeitos químicos, né? Ele tem uma passagem no livro Seara dos Médiuns, o Emmanuel fala que, usando o magnetismo divino, que lhe é próprio, o excelso benfeitor transforma a água em vinho nas bodas de Caná. Não é milagre, é o uso de uma lei divina, uma lei natural, que você pode transformar a água pelo seu pensamento, emitindo fluidos, e utilizando o princípio que de tudo tem uma fonte única, que é o fluido cósmico universal. Jesus usou isso. Nós, no Centro Espírita, nós magnetizamos a água e colocamos ali medicamentos. Nós transformamos a água. Alguns conseguem sentir sabor, alguns conseguem ver cores. No caso aqui, ele deu sabor e cor, mas todo mundo viu, todo mundo experimentou e disse que era o vinho mais saboroso da festa. Então, nós magnetizadores conseguimos hoje transformar água? Sim. Transformar água em vinho, a gente tem esse relato? Bem, nós sabemos da nossa responsabilidade como magnetizadores. Qual é a nossa responsabilidade em transformar água em vinho? Aqui Jesus fez uma festa, tinha uma função específica e ele estava começando o seu trabalho. Jesus realiza a primeira pesca. Aqui, para este milagre, né, vamos dizer assim, há muitas possíveis explicações. Uma das explicações é que Jesus tinha dupla vista. Muitos dos magnetizadores que trabalham conosco, uma dessas especialmente a Andréia, né, de Goiânia, uma magnetizadora muito importante para nós, nossa referência, nossa professora. Andréia, no trabalho de magnetismo, vários momentos ela tem dupla vista. O que é isso? É você ver através de vários corpos que impediriam a sua visão. Então, eu estou aqui olhando para uma mesa. A mesa me impede de ver o que está debaixo dela. Mas se eu tiver dupla vista, eu passo todos esses objetos sólidos. Então, Jesus, ele tinha dupla vista? Com certeza. Conseguia ver longas distâncias? Sim. Conseguia passar por diversos objetos que impedissem uma visão comum? Sim.
Então, essa é uma das explicações. Ele sabia onde estavam os peixes. Uma outra é o uso dele, né, do magnetismo dele, desse fluido que ele emite, que ele pode hipnotizar os peixes e trazê-los para onde ele quisesse. Hoje nós temos muitos adestradores que são considerados encantadores de animais, que são o quê? Magnetizadores, que usam da sua influência fluídica para convencer o animal a fazer diversas coisas. E ele faz isso respeitando o animal. Porque, no caso, não é para judiar, não é para maltratar, mas é com um fim maior, né? Um objetivo maior. No caso aqui dos peixes, é para alimentar essas famílias. Então, tinha um objetivo maior aqui. Todos os ensinamentos de Jesus tinham muitos outros objetivos, né? No caso aqui, então, a gente teria duas explicações e muitas outras. E que hoje nós temos pessoas que fazem isso. Jesus acalma a tempestade, é um dos outros pilares de Jesus. Existem autores que vão falar que Jesus dominava os elementares, seres que trabalham controlando esses efeitos da natureza. Ou a gente poderia dizer que Jesus dominava o próprio vento, que estava ali naquele momento. O fato é, ele conhecia a lei que rege este fenômeno natural. Então, ele conhecia e ele mandou acalmar a tempestade. Temos pessoas que fazem isso hoje? Eu não conheço, mas provavelmente sim. E nós precisamos, né, de mais experimentos. Mas é possível que Jesus tenha acalmado o vento usando todo o seu poder magnético? É possível. Precisamos testar, né? Precisamos experimentar. Jesus multiplica pães e peixes. Um dos fenômenos que Kardec estudou foi a materialização. E aqui, mesmo no Brasil, nós tivemos diversos lugares onde havia materialização de espíritos, de objetos. Poderia haver materialização de alimentos? É possível. Isso seria possível para milhares de pessoas? Você conseguir ampliar milhares de pães ali para as pessoas comerem? Com certeza. Um fenômeno que é pesquisado e que já é, vamos dizer assim, catalogado na ciência espírita. Então, da possibilidade, sim, da multiplicação. Existe uma outra explicação que houve a partilha. Cada um desses grupos, cada uma dessas pessoas tinha um pedacinho de pão, ou um pão, ou 2 pães. E aí, quando eles passaram com os cestos, as pessoas doaram o que elas tinham. E juntando tudo aquilo, elas puderam dividir. E isso houve a multiplicação dos pães. É uma explicação também. Jesus anda sobre as águas. Existem pesquisas hoje, pesquisas científicas na academia, na universidade, fazendo uso de objetos que conseguem planar. Inclusive, existe um metrô, né? Existe um metrô que ele plana, usando as ondas magnéticas, ele está acima dos trilhos. Então, hoje a gente já sabe que é possível levitar. Jesus tinha conhecimento disso? Sim. Existem, na história, inclusive na revista Espírita, de médiuns que levitavam. Então, Jesus usou uma das leis naturais que ele dominava para fazer isso, usando o magnetismo. E aí vem as curas do corpo. Muito interessante, porque nesta parte aqui, nós vamos ouvir muito, inclusive de espíritas, que Jesus só impunha as mãos. Não, magnetismo, passe, não precisa de muita coisa, basta impor as mãos. E aí é interessante que a gente olhe como Jesus trabalhou, como que ele realizou diversas curas. Então, curas de doenças que eram consideradas terminais, pessoas estavam, entre aspas, mortas. Né? Nós temos a cura de o filho do oficial, e Jesus diz, pode ir, seu filho continuará vivo. Então, imagina, ele curou à distância uma pessoa que já estava prestes a morrer. Jesus cura o criado do centurião. Esse centurião, ele mostrou extrema fé em Jesus. E existe até um livro espírita que conta a história desse centurião.
Quando ele chega para Jesus, ele já confiava em Jesus, ele já era um cristão. E ele tinha plena confiança de que o criado seria curado. Ele pede para Jesus, diz apenas uma palavra, e ele será curado. Então, novamente, Jesus faz a cura à distância. E ele diz aqui, né? O centurião diz que ele será curado. Temos a experiência do filho da viúva de Naim, que era, Jesus está chegando na cidade, encontra uma cerimônia de funerária, né? E eles estavam levando o corpo para o enterro, e a mãe chorava, porque era o jovem filho, um filho muito novo. E aí Jesus pede que pare aquele cortejo, e ele pede que o jovem se levante. Nós hoje sabemos, a medicina já estuda isso, já existem trabalhos que mostram sobre a catalepsia, que é a morte aparente. Essa morte aparente hoje é estudada, hoje é possível, né, a gente fazer o exame médico, identificar que a pessoa ainda está viva, com batimentos cardíacos muito mínimos ali, com funcionamento dos cérebros mínimos, mas está funcionando. Naquela época, aparentava morte. Então, muitos vão falar assim, Jesus ressuscitou. Mas essa ressuscitação, aqui no caso, não é nada contra a lei divina. A pessoa já não estava morta e voltou dos mortos. Não. Ali havia uma morte aparente. Então, Jesus dá o comando magnético, levante-se. Ali nesse comando, na voz dele, há todo o influxo, né, de fluidos, há uma ordem moral sobre isso, há um chamamento. Então, ali Jesus usa a voz, né, para aplicar, né, vamos dizer assim, os fluidos. Jesus cura a filha de Jairo, a mesma coisa. Jesus a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. Ele dá a ordem. E olha que interessante, ele pega a menina pela mão. Então, há o comando verbal e ainda tem o toque na mão. Segurou. Sobre paralíticos. Há o paralítico de Betesda. Jesus diz, levante-se, pegue a maca e ande. Então, de novo, ele usa o comando verbal. Comando da voz. A voz, gente, nossa voz, ela traz muito magnetismo. E o nosso uso do nosso aparelho fonador, ele vai dizer muito do nosso fluido. Uso isso aqui para falar mal, prejudica o meu fluido. Eu uso isso aqui para fazer o bem, para falar o bem, melhoro a qualidade do meu fluido. A cura do paralítico na cama. Jesus diz ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. De novo aqui, há um comando verbal, há uma, né, sempre, né, com Jesus, a sua imposição moral sobre a situação que está posta. E ele manda que ele, no caso aqui, né, ele diz que os pecados estão perdoados, ou seja, a pessoa que estava ali acamada, ele trazia algumas culpas, né, algumas questões que eram muito pessoais dele mesmo, que estavam impedindo de andar. Da mão ressequida, Jesus diz ao homem, estenda a mão. Novamente, como um comando verbal. Ele não pôs a mão de imposição, mas estenda a mão. E quando ele estendeu a mão, o fato dele estender a mão e mostrar, a mão já veio curada. As desobsessões. Existem alguns autores que vão falar que esse período em Israel, na comunidade dos hebreus, na comunidade ali daqueles que eram os que tinham, né, a herança monoteísta, aqueles que tinham já o conhecimento do Deus único, já sabiam os 10 mandamentos, já sabiam do seu dever de amar ao próximo, que eles estavam muito endurecidos, estavam perdidos em seus pensamentos materiais. Eu estou falando eles, né, gente, mas éramos nós, né? Nós estávamos lá. E ali, neste momento de corações endurecidos, havia uma pandemia, uma epidemia, né, na verdade, uma epidemia de obsessores atuando. Então, eram muitos e muitos casos de pessoas obsediadas. Então, os autores vão dizer que isso era do coração endurecido na época. Então,
o desrespeito aos mais velhos, às viúvas, às crianças, a falta de caridade, de amor, né? Tudo que eles já tinham aprendido numa lição, né, que eram os 10 mandamentos, mas que ainda tinham dificuldade de praticar. E aí, existem várias passagens que Jesus liberta esses endemoniados, né? Uma, ele diz, cale-se e saia dele. Eles estavam dentro da sinagoga. O poder moral que Jesus tinha sobre os espíritos que ali estavam. Não há como contestar isso, né? Ele tinha uma evolução moral muito, muito maior, como a gente já disse, não tem nem como comparar, sobre todos os outros, né? No nosso caso, a gente sabe que as possessões mais graves, a gente precisa de um trabalho muito maior, mas nós realizamos esse trabalho. E algumas religiões também realizam. E nós sabemos que não é o demônio em si, né? Nós sabemos que é um espírito obsessor, um irmão que está ali com ódio, um amor que existia que virou ódio. Então, a gente também sabe que este obsessor ele precisa ser também cuidado. Isso nós fazemos na Casa Espírita. Depois, Jesus cura um endemoniado que era cego e mudo. E Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ouvir. Não deixa claro como que ele usou isso. Se foi falando, se foi impondo as mãos. No outro caso, ele cura endemoniados, genezarenos. Então, que era ali do Genezaré, né? E Jesus lhe disse, vão. De novo, Jesus usando o comando verbal. Jesus cura a filha da mulher de Cananeia. A mulher procura por Jesus e pede ajuda para a filha. E Jesus diz, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Então, interessante que ela busca, pede, Jesus concorda com ela, diz que a fé dela é forte. E diz, vai ser como você deseja. Então, ali tem a distância, tem comando verbal e tem uma solicitação muito explícita da mulher com relação a ele, pedindo que aquilo ocorra. É interessante porque há momentos, por exemplo, o filho da viúva de Naim, não houve um pedido para Jesus, havia ali uma conformação. Mas Jesus identifica que aquele menino não estava morto de verdade. Não é? Febres, ao caso de Jesus curar a sogra de Pedro. E tomando-a pela mão, olha Jesus segurando a mão dela, a febre a deixou. E ela se levantou e começou a servir. É interessante como Jesus aqui, ele segurou a mão. Não é? Nós temos alguns trabalhos de magnetizadores espíritas usando dispersivos para acabar com a febre, né? Dos leprosos. Nesta época, haviam muitos leprosos. E Jesus encontrou com vários deles. Neste caso aqui, Jesus purifica o leproso. Ele estendeu a mão e tocou nele. Ele pôs a mão na pessoa. E disse, quero que seja purificado. Então, aqui ele tocou e deu o comando verbal. Jesus curou os surdos e cegos. Tem uma cena, né, uma passagem que ele cura 2 cegos, toca nos olhos deles e diga que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Tocando os olhos das pessoas. Há um que Jesus cura um surdo e gago. E Jesus colocou os dedos no ouvido dele, cuspiu, usou saliva e tocou na língua do homem. Dá para imaginar a cena? Jesus pôs a mão no ouvido, pôs saliva no dedo dele, pôs na boca do homem, na língua dele, e o curou. Depois Jesus cura o cego de Betsaida. Ele tomou o cego pela mão, tirou daquele movimento, levou para fora do povoado, cuspiu nos olhos, então colocou saliva nos olhos do homem, impôs as mãos ali, e ainda não estava bom. Então, mais uma vez, Jesus colocou as mãos, então os olhos foram abertos. Jesus aqui usa várias técnicas e faz isso longe da grande multidão. Jesus cura um cego de Siloé. Ele cuspiu no chão, misturou a saliva com a terra, trouxe esse barro e pôs no olho daquela pessoa que estava cega. E depois ainda disse para ele, vá lavar os olhos lá no tanque de Siloé. Então, aqui ele usou saliva, usou terra
e mandou ele buscar água. Essa água, a gente também pode dizer que tinha propriedades medicamentosas, tá? Como a gente faz uso da água magnetizada. A cura da mulher enferma, uma mulher que tinha mais de 12 anos de sangramento. No caso aqui, Jesus não a toca, ela toca as vestes de Jesus. E imediatamente a hemorragia acaba. Aqui, ela busca o fluido de Jesus. E ela, neste buscar, ela capta este fluido. Jesus sente. Então, a passagem conta que ele pergunta quem o tocou. A mulher tinha muita fé e acreditava nisso. Então, reparem que aqui a técnica usada também não foi de imposição. A fé desta mulher que absorveu o fluido. Aliás, nem absorveu, né? Ela puxa, né? De forma, inclusive, como se fosse o magnetismo dela realmente puxando para ela aqui. Jesus cura um hidrópico. Esse hidrópico seriam aquelas pessoas que têm muita água, né, na barriga, no abdômen, e ele toma o homem pela mão e o cura. Outra coisa interessante, não é do nosso trabalho, mas é muito interessante falar que a maioria dessas curas Jesus fazia aos sábados. Muitos dos doutores da lei indignados com o que Jesus fazia, né? E aí, uma das últimas curas que Jesus faz é a orelha de Malco. Malco era um dos guardas que foram prender Jesus. E ali, quando Jesus, né, foi emboscado e ele ia ser levado preso, Pedro, para defender Jesus, saca uma espada e corta a orelha desse soldado. Jesus pede, né, para que isso pare, pega a orelha de Malco e coloca de novo. Então, olha só, ele pega a orelha e coloca lá no outro corpo. Então, aqui ele não fez só imposição. Ele toca. Não fala se ele usou saliva, ele fala que ele somente coloca no lugar. Então, ali, novamente, uma outra técnica que Jesus usou. E se a gente for pensar, olhando só essas experiências aqui que eu trouxe para vocês, tem muita coisa, né? Jesus usa voz de comando, tem dupla vista. Ele usa seu magnetismo para encantar os animais. Ele domina o vento. Ele faz materializações. Ele levita. Ele faz diversas curas à distância. Ele pega na mão. Ele usa a sua imposição moral. Ele irradia o tempo todo aquela vibração amorosa e, por sua vez, curadora que ele tinha. Ele toca na pele. Ele toca nos olhos. Ele usa saliva. Ele usa saliva com terra. Ele usa saliva nos olhos. Ele impõe as mãos também, que é o tradicional que a maioria das pessoas fala, é uma das técnicas que ele usa. Ele põe as mãos nos olhos, ele usa água, ele segura a orelha. Então, nesse grupo aqui, a gente vê como diversificados são as técnicas que Jesus usa. Então, quando algum dos que vêm questionar, né, por que nós, do magnetismo espírita, usamos estas técnicas? Por que a gente usa dispersivo? Tem um motivo. E Jesus também tinha diferentes formas de trabalhar. Mas não tem jeito, gente, nós nos compararmos com Jesus. Não tem jeito de nós usarmos o que nós sabemos hoje com o que Jesus já sabia. Nós ainda mal entendemos. Quem aqui conhece a tabela periódica e sabe usar ela no dia a dia? Nós ainda não sabemos quase nada, né? Então, tem muito ainda. E aí, entre outras questões que a gente pode, né, deduzir, que as curas realizadas por Jesus nos ensinam, né? Ensinam que é necessário que haja uma decisão em fazer o bem. Os Espíritos vão nos falar que para você ser um magnetizador, para você emitir seus fluidos para o outro, eu preciso ter vontade, eu preciso querer fazer. Posso usar isso para fazer o mal? Posso. Mas as consequências serão para mim na mesma intensidade que eu desejar para o outro. Então, num passado remoto, nós usamos esse conhecimento para fazer o mal? Sim, usamos. Porque nós ainda éramos ignorantes do bem. Hoje, nós queremos usar isso para fazer o bem. Agora, é muito importante o interesse de cada pessoa em receber. Em diversas passagens do milagre de Jesus, a gente vai ouvir Jesus falando: a sua fé te curou. A sua fé te salvou.
Então, é o movimento que quem quer a cura precisa fazer. Porque se a gente pensar, e isso é um outro autor, né, um outro autor espírita que já falou isso em outra palestra, se nós formos pensar assim numa larga escala, a doença que eu tenho, ela foi causada por mim, porque em determinado momento eu fiz o mal. Isso voltou para mim. Então, assim como eu me causei a doença, eu vou causar a minha cura, quando eu quiser também, quando isso for possível para mim, porque isso também tem o seu tempo, né? Não vai ser só no tempo que eu quero. É importante que a gente diga que Jesus não curou todas as pessoas. Por quê? A gente também precisa se perguntar. E mesmo as que ele curou, todas elas desencarnaram. Então, não é uma questão também de falar assim, está tudo resolvido. Às vezes eu curo a doença do olho, mas eu tenho um problema na perna. Às vezes eu estou com o corpo perfeito, entre aspas, mas intimamente, internamente, mentalmente, eu tenho muitos problemas. Então, a questão da cura, ela passa por diversas situações. Tá? Jesus era magnetizador? Não tenho dúvida disso. É o maior magnetizador. Ele é o maior em tudo. É o maior dos médicos, é o maior em moral, em tudo. Jesus tinha um conhecimento pleno de tudo isso. Tá? Quando Kardec começa a organizar esse estudo, Kardec era magnetizador? Sim, Kardec era magnetizador, foi magnetizador por mais de 35 anos. E foi esse conhecimento de Kardec que o ajudou a entender a nova revelação. Porque o magnetismo foi a base para diversos entendimentos que viriam. Tá? Inclusive esse que eu falei. Kardec foi, inclusive, curado pelo magnetismo. Tem na Revista Espírita de 1862, fala dessa cura. E aí, lá no Livro dos Espíritos, na questão 555, vem escrito, né? O Espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas. Então, uma fábula, por exemplo, é a do demônio. Né? Não é o demônio. É um espírito em sofrimento, que está enraivecido, né? que num determinado momento nós fizemos mal, ele acha que a gente fez mal, que está nos prejudicando agora. Então, não é uma coisa extraordinária, no sentido extranatural. É um espírito, uma pessoa que desencarnou, que continua presa ainda a sentimentos materiais, a sentimentos ainda de sofrimento para ele e para quem ele obsedia. O Espiritismo vem explicar isso. E o magnetismo vem explicar também que isso só acontece porque a vibração que eu emito combina com a vibração do obsessor. Tá? Por isso, a sintonia. Se não tiver sintonia, não tinha obsessão. Né? Os fenômenos espíritas, assim como os fenômenos magnéticos, devem ter passado por prodígio, antes que se lhe conhecessem a causa. Então, na Revista Espírita de março de 1860, está lá, antigamente a gente não tinha o conhecimento desse mundo espiritual como a gente tem antes. A gente sabia que tinha alguma coisa muito maior, isso a humanidade sempre soube. Tanto que nós criamos deuses, diversos deuses, todas as civilizações existem. Mas nós não entendíamos plenamente como isso funcionava. O Espiritismo ele vem ensinar para nós como isso funciona. Com leis que regem tudo isso. Então, a gente sabe o que deve fazer, não deve, nós já sabemos. Né? Então, a gente não dá conta ainda de seguir, mas nós já sabemos. Então, lá na Revista Espírita de março de 1858, vem escrito: o magnetismo preparou o caminho do espiritismo. Dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo, do êxtase, as manifestações espíritas, há apenas um passo. Sua conexão é tal que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar do outro. É impossível por quê? Porque os fenômenos espíritas são explicados pelo magnetismo. E muitas coisas que acontecem no magnetismo são explicadas por conta dos fenômenos espíritas. Então, quem é médium sabe que faz uso o tempo todo de magnetismo. Quem é magnetizador sabe que estamos o tempo todo sendo orientados, instruídos, né, intuídos por espíritos. Então, tá junto. Quem faz a separação é porque ainda não entendeu.
né? Apesar de estar escrito, ainda não entendi. Tá? Kardec, em diversos momentos, ele faz homenagem aos magnetizadores. Um desses momentos é a Revista Espírita de 1858. Kardec conhecia os magnetizadores clássicos, que hoje nós chamamos de clássicos, que eram os magnetizadores da sua época. Barão de Potê, Senhor Mire, Marquês de Posseguer, o Deleuze, que ele chama de sábio. Kardec conhecia esses trabalhos, esses documentos, e havia revistas que falavam sobre o magnetismo, e isso era corriqueiro na época de Kardec. Jacob Mello, ele tem um livro muito interessante, né, que o nosso grupo ainda não... o grupo, aliás, a Vânia, né, com o grupo que ela iniciou, já fez um estudo desse livro, eu acho. Bom, depois ela conta para nós. Jacob Mello, ele é um estudioso, é o nosso professor, eu diria que ele é o nosso mestre em magnetismo, é a nossa principal referência no Brasil e no mundo sobre magnetismo espírita. Ele é espírita, estuda o magnetismo que está na codificação espírita. Então, ele não inventou, ele busca. Só que ele lê também os clássicos, inclusive para entender o que Kardec fala. Então, Jacob Mello, ele escreve esse livro, Reavaliando Verdades Distorcidas, porque ele pega a codificação e mostra onde é que está o magnetismo na codificação. Né? O Livro dos Espíritos foi todo escrito por mãos de jovens sonâmbulas, e os pioneiros do espiritismo eram magnetizadores. Está nesse livro aqui, Revolução Espírita. O magnetismo animal está presente antes, durante e depois do surgimento de sua ciência irmã, o espiritismo. Ciência irmã. Né? Então, Paulo Henrique de Figueiredo, neste livro, ele fala de como isso está entrelaçado. Né? Então, o magnetismo, ele é um fenômeno da vida. E, por constituir manifestação natural em todos os seres vivos, ele é natural. Tá? Isso está em Emmanuel, no livro Consolador. O magnetismo é um fenômeno da vida. Nós todos temos. Como nós usamos, como nós ganhamos ou perdemos fluidos, a gente precisa prestar atenção, estudar nós mesmos, né, como que isso funciona. Para compreender, a gente precisa estudar o básico do espiritismo, que é o que o nosso grupo faz, né, o que eu faço, o que eu procuro fazer. Aprender, né, com a Vânia, com o Jacó, com todos esses outros professores que eu vou mostrar. Mas a base está ali nas obras de Kardec. Livro dos Espíritos, Livros dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênesis. Muitos espíritas só leem o Evangelho segundo o Espiritismo, ou leram algumas partes do Livro dos Espíritos. Para nós que queremos estudar magnetismo espírita, a gente precisa estudar tudo. Tá? Não tem de estudar um, não estudar o outro, faz parte do estudo. Tá? Tem a Revista Espírita, os 12 volumes, para a gente ler ainda, muita coisa ainda para a gente aprender. Né? Falando só da obra de Kardec, tá? Não estou indo fora. E aí, quem que estudou já, né, o magnetismo espírita e aplica isso na casa espírita, com princípios espíritas? Jacob Mello. Ele fez o primeiro livro, Passe, que foi editado pela FEB, Federação Espírita Brasileira, e depois ele editou mais 2, que é o Manual do Passista e Cure-se e Cure pelos Passes. Esses 3 livros são base para a gente começar a trabalhar com magnetismo. Tá? Jesus vai falar, vós sois deuses. No sentido, gente, que a gente pode fazer coisas que a gente acha que só deuses fazem. Né? Então, na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que essas. Então, o nosso futuro, a gente vai fazer coisas maravilhosas, coisas extraordinárias, espantosas, que poderiam dizer, é milagre. Porque ao olhar de quem não entende, é sobrenatural. Mas nós temos um encontro mundial de magnetizadores espíritas, o M, né, que acontece, ele é um encontro onde as pessoas realizam suas pesquisas usando o magnetismo e vão lá apresentar. Então, tratamento de Parkinson, tratamento de feridas nas pernas, os mais diversos, pós-parto, trabalhos muito interessantes que a própria Andréa já apresentou, tratamento da depressão, cânceres de todo tipo. Existem muitos tratamentos realizados com o uso do magnetismo. Tá?
No livro dos médiuns, Kardec vai falar que a vontade é igualmente atributo do espírito encarnado. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe estar na razão direta da força de vontade. Aí você fala assim, Adriane já é magnetizadora, está tudo resolvido. Não está, né? Eu já fiz curso, já li, já estudei, mas eu preciso praticar e preciso pôr isso em ação. E eu preciso ter muita vontade de fazer. A gente tem que pôr muito desejo mesmo de fazer. E é como subir esse aqui a montanha, sabe? Toda semana, às vezes, eu assisti de volta com as mesmas dores. E aí você pensa, né? Vou começar tudo de novo com ele. Vou movimentar tudo, vou doar. Vamos dizer assim, é cansativo? Sim. Não é fácil escolher esse caminho, né? De querer trabalhar com magnetismo. Você precisa estudar. Você precisa estudar mesmo para isso fazer sentido para você do que você está fazendo. E trabalhar e doar para o outro. Né? Você não vai fazer pelo outro, você vai doar, e esse outro é que vai usar depois o seu fluido. Então, você vai criticar o que ele vai fazer com o seu fluido? Você vai vigiar o que ele está fazendo? Essa é uma decisão dele. Mas o assistido precisa saber também que ele também tem um papel na cura. E aí o nosso trabalho como magnetizadores espíritas, seguindo o nosso mestre Jesus, é também esclarecer, né, que não, o caminho da cura, e inclusive fazendo menção aos milagres de Jesus, a gente vê o tempo inteiro que não é só Jesus curando, o outro também quer a sua cura, né? Nesse trabalho, a gente precisa contar com a ajuda dos encarnados e dos desencarnados. Porque nós sabemos que no trabalho do bem, a gente tem o apoio espiritual. E aí, quando vem o espírito, né, os magnetizadores espirituais vêm e trabalham conosco, aquele potencial do nosso fluido, ele é multiplicado, potencializado. Então, a chance de fazer um trabalho, né, que alivia as dores dos nossos irmãos é muito maior. Então, a gente precisa da ajuda espiritual e material. E aí, materialmente falando, eu trago aqui, né, quem são as nossas referências, pessoas que estudam, estão fazendo as curas, vamos dizer assim, né, que são espantosos, são maravilhosos, né, que seriam chamados até de milagres. Então, a gente tem Jacob Melo como nosso principal mestre, nós temos Desir, né, que é esse aqui de vermelho no alto, a Andréia e o Cleves, os três são em Goiânia, trabalham lá. Nós temos aqui embaixo a Adilson Mota, de camisa branca, a Ana Vargas, né, de blusa vermelha aqui. O Adilson Mota é de Aracaju, a Ana Vargas é de Pelotas, e o Ivan da Bahia, né? Eu esqueci o nome da cidade. Mas todos eles são algumas das grandes lideranças na área de magnetismo, fazendo coisas que quem olhar de fora vai achar que é milagre, porque é de tão maravilhoso. Então, nós temos ali várias doenças sendo tratadas, pessoas sendo, não vou dizer curadas, né? Porque a cura é um termo muito, muito extenso. Porque não é só cura de corpo, nós temos também, né, a questão que nós trazemos como espíritos. Mas aqui nós temos pessoas que fazem muita coisa extraordinária e que estão à disposição para nos ensinar, né? Muitos deles já deram curso para nós aqui em Goiânia, né, já vieram em outros lugares. Então, a gente tem, uma energia, um fluido imenso que sai de nós. A gente precisa aprender a usar para o bem, a favor de nós mesmos e das outras pessoas. Cabe a nós essa escolha. Tá? Então, eu agradeço a paciência de vocês, o tempo, né, que eu devo ter falado muito mais do que eu tenho, e me coloco aqui à disposição, e como diz nossos amigos aí, que eu não souber responder, a Vânia vai dizer para nós, né, Vânia? Vai me ajudar aqui nas respostas. Viu, Vânia? Tá certo. Aqui é um grupo, né? Uma dúvida minha que sempre pairou, e vamos tirar aqui, né, até que o pessoal comece a fazer as perguntas. Todas as curas ou milagres realizados por Jesus também tinha que ter a nossa parte, né? Ou seja, a fé dos doentes e também o merecimento. Estou certo? Isso mesmo, Samir. O que eu entendo também é que sim,
E essa questão do merecimento é interessante, porque não é no sentido assim de merecer porque a pessoa é privilegiada, mas é no sentido de ser a época dele, né? Eu quero dar um exemplo de um caso que nós estávamos cuidando, né, no Cecília Arantes, na Casa Espírita Cecília Arantes, que eu trabalho como voluntário, como magnetizadora. Nós tínhamos, uma das magnetizadoras tinha um filho com uma doença. E aí, nós tínhamos ali tudo, a gente estudava o caso, a gente sabia como aplicar a técnica, a gente fazia uso da mediunidade. Então, a gente queria muito a cura desse filho. E aí, nós fizemos tudo que a gente podia, levamos, buscamos e tudo. E aí, em determinado momento, a gente fez a pergunta para os espíritos, né? O que mais nós podíamos fazer para ajudar aquele espírito? E ele explicou, né, numa outra situação, que aquele filho precisava passar por aquela condição, que era para o bem dele, e que em outras reencarnações, por ele ter feito diversas outras coisas, ele perdeu, no sentido assim, aquele momento reencarnatório, porque ele estava bem e se suicidou. Então, o que a gente entendeu desta lição? Que a gente, por mais que a gente saiba, por mais que eu saiba a técnica, por mais que eu queira, por mais que aquele ser, né, aquele assistido queira, ainda tem essa barreira do momento. Aquele momento ainda não era para ele. É o que a gente chama de senso comum de merecimento. Mas é o momento realmente da pessoa. Eu espero que eu tenha respondido. Não, com certeza, né? Todos têm o seu momento, né? Nós que trabalhamos em casas espíritas, vemos muito disso. Às vezes a gente até sofre com aquela pessoa, mas aí nós temos a resposta dos espíritos. Calma, ainda não é a hora dela, vai chegar a hora dela, né? Temos uma ótima pergunta aqui da Vânia. O estudo de si mesmo, da doutrina espírita e do magnetismo, deve ser uma constante nos esforços para ser um bom magnetizador? Com certeza, não é, dona Vânia? Então, para eu poder ser um bom magnetizador, primeira coisa, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber como eu estou me sentindo, o que eu vou estar doando. Porque os fluidos, gente, eles são partes do que eu sou. Então, os meus pensamentos, as minhas vibrações todas irão naquilo. A gente diz que, inclusive, o que nós fazemos e consumimos. Então, por exemplo, se eu faço uso de qualquer tipo de droga, lícita ou ilícita, isso faz parte dos fluidos. A minha alimentação, o meu descanso, né, as minhas preocupações, tudo isso fazem parte. Então, à medida que eu vou me conhecendo melhor, eu vou também cuidando de mim, eu ajudo na qualidade dos meus fluidos e isso vai se reverter no outro. É muita responsabilidade a gente assumir a tarefa de magnetizador, de doador de fluido e passar fluidos nocivos para o outro. E nós vamos encontrar em diversos autores, inclusive trabalhos mediúnicos, dizendo que quando eu, por exemplo, faço uso de cigarro ou da bebida alcoólica, isso vai na minha doação para o outro e vai de forma tóxica. Então, com certeza, a gente precisa se conhecer melhor. E o ideal, né, é que a gente faça isso desde sempre. Mas também eu acrescentaria assim, que não dá para esperar que a gente esteja 100%, entende? Porque a gente não vai ficar 100%. A gente precisa se avaliar se a gente tem condição de ajudar e que a gente ajude um pouco naquilo que for possível. Porque nós somos também espíritos com doenças, né? Nós temos as nossas doenças. Porque a gente pode doar um pouco e ajudar esse amigo, esse irmão, né, que também está na caminhada. Então, em geral, nós vamos ser espíritos doentes cuidando de doentes. Mas nós precisamos prestar atenção naquilo que é nossa responsabilidade, que a gente consegue cuidar. Tá? Espero ter respondido. Sim. Tem uma pergunta da nossa irmã Cristina Senjo. Quase assim. Posso dizer que a fé é um tipo de ferramenta magnética que podemos utilizar para receber a cura?
Sim, podemos dizer sim. A fé é a mobilização desta recepção de tudo que vem de bem. Então, é como se eu abrisse, né, nós temos o centro de força no nosso organismo, né, perispiritual, que ele capta todos esses fluidos que vêm do universo e nos alimentam. Quando eu quero me curar, eu estou colocando à disposição para isso. Então, é como se eu sugasse para mim, como a mulher, né, hemorroída fez. Eu desejo a cura. Então, esse é um movimento muito forte. Agora, o contrário também é verdadeiro. Eu não sei se eu quero ser curado, não sei se eu quero melhorar, eu acho que eu mereço mesmo ficar doente. Esse tipo de pensamento, ele impede que o fluido, mesmo que seja doado para mim, chegue em mim. Porque do mesmo jeito que eu posso me abrir para receber, eu me fecho. Né? E também, né, Samir, todas as minhas ações negativas me impedem. Então, o uso que eu faço eu dei o exemplo da voz, né? O uso que eu faço da minha mente, da minha voz, né? De tudo que eu penso e ajo na minha vida, pode impedir que eu seja tratada. Porque se eu estou fazendo o mal, esse mal está vindo para mim. Então, o tempo todo, estou pedindo a cura, mas eu estou me intoxicando, eu estou fazendo mal a mim mesma. Não deixo. Então, é assim, a fé, ela é um dos principais elementos. E a gente tem autores que vão dizer que todos os que Jesus curou, na verdade, ele não curou, ele curou. Foi a pessoa que se curou, desejando a cura. Tá? Então, nós podemos resumir o seguinte: do mesmo modo que eu vou para o centro para trabalhar, aplicar um passe magnético, eu estou indo para doar na minha maior boa vontade. A pessoa que vai, ela tem que estar aberta para receber. Não adianta ela chegar lá e dizer, né? Não sei se eu quero, né? Então tem que ser ambas as partes. Isso. Ou como diz os nossos amigos, chega lá na cabine, por exemplo, né, na cabine do passe. Eu estou preocupada com outras coisas. Né? Eu passo ali a reunião da palestra pública, estou ali na casa espírita, mas eu estou preocupada com outras coisas. Piorou, não adiantou. Né? A palestra pública é para que a gente preste atenção naquilo, mentalize coisas boas e a gente fique ali à disposição para o tratamento. Nós sabemos que o tratamento espiritual ele acontece o tempo inteiro, em nossas casas, lá no centro, em todos os lugares. E no momento do passe, é um momento ainda especial, né? Que ali você está recebendo os fluidos, tanto espirituais quanto magnéticos do magnetizador, que eles são os fluidos anímicos dele, né? Ele tá te doando. É a oportunidade que nós temos. Se eu vou para lá, gente, com raiva, achando que o magnetizador que vai me dar o passe não é bom, reclamando da cadeira, pensando mal de alguém, perdi a oportunidade. Perdi. Temos mais uma pergunta da Cristina. No caso de pessoas curadas a pedido de outras, posso considerar que o magnetismo daquele que pediu também foi utilizado na cura? Sim, pode sim. Todas as vezes que eu desejo bem para alguém, eu estou emitindo fluidos. Meu pensamento é matéria. Né? Então, eu estou desejando bem para a Vânia aqui. Estou pedindo por ela. Eu estou emitindo fluidos para ela. No magnetismo espírita, a gente faz muito de ter um magnetizador que vai ser o responsável, por exemplo, por aplicar o passe ali, e os outros magnetizadores ficam emitindo fluidos para né, para que ele concentre e repasse. Aquilo ajuda demais no tratamento, ajuda em todo aquele conteúdo que está ali, né, energético mesmo naquele lugar, conteúdo fluido. E no caso de nós, que não sabemos, eu não sei quem é o magnetizador, está cuidando da Vânia, no caso é a espiritualidade, né? Eu desejo que ela seja. Então, a equipe espiritual, ela junta tudo isso que nós doamos para ela, e isso vai para ela. A gente sabe que as nossas orações, todas elas se revertem em bálsamos, né? Assim que os espíritos falam, é bálsamo para aquele que sofre, é como se fosse uma pomada
na ferida daquele que está ali, está ardendo, está doendo. Aí você faz oração por ele e aquilo é amenizado. Imagina o poder que é quando você deseja o bem, né, para alguém. É assim, a oração, inclusive, ela é uma das maiores, né, fontes de recursos ali de você mobilizar fluidos a favor de alguém. E o contrário também é verdadeiro. Sabe? Todas as vezes que eu desejo mal para outro, eu estou mobilizando energias negativas para colocar no ambiente para me prejudicar. E aí, na minha ilusão de prejudicar o outro. Né? O outro só será prejudicado se aquilo chegar nele, se fizer sintonia a ele. Mas, para mim, é certeza, porque fui eu que permiti. Mais uma pergunta boa da Vânia. Qual o recado para aqueles que estão ávidos para o trabalho magnético, mas o que lhes faltar? Os bons espíritos irão suprir-lhes o que falta? Pois é, né? A gente sabe que os espíritos sempre vão nos ajudar, eles sempre vão nos ajudar, mas eles também esperam a nossa parte. Então, o que nós precisamos fazer? Em primeiro lugar, a gente precisa estudar, né? Entender o que nós estamos fazendo, para a gente não ir lá como a gente já fez no passado, né? Ah, isso é miraculoso. A Adriane faz a cura. Não, quem faz a cura é Samir. Samir que tem poder, né? Então, essas ideias que nós já tivemos no passado, né? De outras vidas, de achar que o feiticeiro era mais poderoso, nós não tínhamos isso. Nós sabemos hoje que o magnetizador, ele tem muitos fluidos para doar, mas ele precisa de ter vontade de doar. Então, além da minha vontade, o Jacob Mello sempre lembra, ter boa vontade é importante, mas não é suficiente. Então, eu preciso ter vontade de estar doando, saber, né, gente, que a gente vai ali para doar para outras pessoas. Muitas vezes a gente começa a estudar o magnetismo porque a gente quer curar alguma coisa em nós. Vai ajudar? Sim, vai, porque a gente vai aprendendo a cuidar da gente. Mas o trabalho do magnetizador é para ajudar o outro. Então, eu preciso entender o que eu estou fazendo, eu preciso fazer uma prática disso antes de ir para o irmão, né? Não vou testar isso lá com o irmão, né, que está precisando. Eu preciso aprender, eu preciso fazer treinamentos. E o estudo é para sempre, porque a gente não domina. Então, fiz um curso, já sei alguma coisa? Ótimo, preciso continuar estudando. Tá? Então, eu diria que precisa de boa vontade, estudo, prática e muita vontade de continuar fazendo tudo isso. Tá? Eu reforçaria dizendo, ter muita vontade de fazer, ter muita força de vontade para fazer e querer fazer muito bem feito o bem. Não adianta eu só ter vontade, não vai realizar nada. Isso mesmo, e é muito verdadeiro, né, Samir? Você pensar assim, ó, toda semana você vai sair da sua casa, vai doar seu tempo, vai doar sua energia para alguém. Então, assim, choveu, aí eu não vou porque está chovendo. Ah, eu não vou porque hoje eu estou cansado. Ah, eu não... Não, né? Hoje é grupo de estudo, mas eu estou tão cansada. Não, eu preciso ter muita vontade, igual os amigos falaram. Porque senão fica no mais ou menos, né? Mais ou menos. Eu lembro de uma coisa, né? A caridade, ela é um leque muito grande. A sua idade, horário, é caridade. Tanto para os espíritos que estão nos aguardando, pelo nosso compromisso que nós fizemos, e por aqueles irmãos que vão lá receber, né? Então eu acho assim, então caridade é um leque muito grande. Você fez o compromisso, preste atenção naquilo que você fez. Horário, dia. Então é por mínimas coisas que a gente faz. É igual você fala, nossa, eu queria ir lá hoje lá no centro para tomar aquele passe que a Adriane vai estar lá, ela vai me curar. Mas eu vou perder a novela, o que eu faço? Não vá. Não vá. O nosso pensamento é uma antena. Do mesmo jeito que ele radia, ele capta. Você está me dando aquele passe, naquela boa vontade, com o seu amor e tudo. O Samir está pensando no jogo do Flamengo.
não vai ter sintonia. Eu cansava de falar isso aí lá na Seara, e muita gente falava assim, puxa, se viu que não está me dando um tapa na cara. Mas é verdade. Do mesmo jeito, eu saio para trabalhar. Graças a Deus, minha esposa vai comigo. E ainda bem que, né, nós ficamos lá até 2, 3 horas, se for possível, não tem problema. Mas eu saio, eu não tenho hora de voltar. Eu não estou preocupado com aquilo. Desligo meu celular,